Pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, da temática de planejamento e projetos agroindustriais. Ao término da aula, eu vou disponibilizar, da mesma maneira que de costume, o material. Também vou elaborar uma pequena atividade, para que vocês possam estar entregando-a daqui a alguns dias. Então, vou dar uns 10 dias de prazo, como é o de costume. Não deixem de fazer, porque são essas atividades que irão compor a N2 de vocês. Tá bom? Bem, então, adentrando aí na nossa temática, vamos falar hoje sobre planejamento e projetos agroindustriais, uma temática bem interessante, que faz parte da ementa do curso de vocês. Mas antes disso, o que significa plano, projeto, planejamento? Bem, o planejamento, ele vem da ideia de você tentar mensurar o que vai ser feito, como vai ser feito antes de você realizar a atividade. A principal característica disso é permitir com que você possa se preparar e evitar que determinados problemas possam acontecer. Então, isso é a parte de planejamento. O plano e o projeto, a principal diferença entre eles é o quê? Praticamente nenhuma, porque o plano, ele vai definir todas as características que foram planejadas. Então, ele é um documento formal que você vai especificar o que deverá ser feito antes de fazer. Bom? Então, o projeto, ele contém o plano e o planejamento, sendo o planejamento a ação de planejar, e o plano nada mais é do que o documento dessa resultante. Adentrando, então, da nossa concepção da agroindústria, né? No passado, o produtor ele plantava apenas para o autoconsumo e comercializava apenas o excesso da produção. Então, havia aquele excedente e havia a comercialização dos produtos de maneira in natura. Não havia nenhum processamento em si, nenhuma técnica ou forma de manter aqueles alimentos, aqueles resultados da produção, evitando com que ele se deteriorasse ou se estragasse ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, começou a produzir para a industrialização, porque através da industrialização, né, eu consigo ter uma produtividade satisfatória e também consigo evitar com que esses elementos, os resultantes da produção, se percam ao longo do tempo. Então, é por isso que surgiu as agroindústrias. As agroindústrias são empresas, organizações que têm esse intuito de evitar com que essa matéria-prima, esse alimento in natura, ele se perca ao longo do tempo. Então, agroindustrializar significa nada mais do que beneficiar os produtos oriundos do campo, ou seja, os produtos agropecuários, oriundos da agricultura e da própria pecuária, transformando essa matéria-prima, gerando, então, novos produtos, cuja origem é animal ou vegetal. Então, nós temos o mel de abelha e a resultante pode ser algumas embalagens, né, que permitem com que esse produto ele se mantenha com as características originais, ou então algumas transformações a serem feitas, no caso, por exemplo, a indústria de cosmético ou a indústria alimentícia. Então, todo esse tipo de aparato tecnológico que vai transformar esses elementos, eles são construídos na agroindústria. Então, a agroindústria é um ambiente físico, equipado e preparado, onde um conjunto de atividades relacionadas à transformação de matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura ou silvicultura, são realizados isso tudo de forma sistemática. Tá bom? Bem, a principal característica, papel relevante na criação de novos empregos no campo, melhoria da renda das famílias, geração de produtos saborosos e nutritivos em processos produtivos com padrões sanitários adequados e ambientalmente corretos. Ou seja, essas são as principais características. E a agroindústria é algo que eu defendo, que é uma bandeira que eu defendo, que o Brasil deveria
desenvolver mais a nossa agroindústria, evitando com isso apenas a exportação das commodities, porque através da agroindústria eu consigo agregar valor ao produto, e aí resultante dessas características que eu mencionei, ou seja, você consegue criar novos empregos no campo, melhoria na renda das famílias e geração de novos produtos. Isso acaba agregando a cadeia produtiva, fazendo com que há uma arrecadação maior, então todo mundo sai ganhando. Com isso, o Brasil consegue exportar produtos tecnológicos, que envolvem tecnologias, não apenas o produto in natura, que é o que acontece hoje. Nós exportamos esses produtos in natura e importamos produtos industrializados. Então, tem que haver uma mudança, né, filosófica, uma mudança política que permita com que a nossa agroindústria ela se desenvolva mais, não apenas para atender o mercado interno, mas sim para atender o mercado externo também. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar. Tá bom, professor. Bem, então, nisso, o fluxo, o fluxo, então, nós temos aí a etapa primária, que é a matéria-prima, a etapa secundária, que é a agroindústria, que é o que nós estamos debatendo agora nesse instante, a comercialização. Então, essas etapas, elas precisam estar ordenadas e sincronizadas dentro de um planejamento. Como que vocês viram, planejar é você pensar em tudo que pode acontecer, nas atividades que serão desenvolvidas, nas pessoas envolvidas, nos insumos que serão utilizados para a transformação dessa agroindústria. Então, tudo isso faz parte de um aglomerado que vai resultar em um projeto. Então, o planejamento nada mais é do que o processo de elaboração de um projeto. Nós vamos detalhar isso mais adiante. Essa questão, o planejamento do projeto dentro de uma gestão nós já vimos que nada mais é do que utilizar os conhecimentos oriundos da ciência da administração para administrar um negócio. Então, o planejamento do projeto, dentro dessa concepção de gestão de projetos, é o processo para quantificar o tempo e orçamento que um projeto custará. Ou seja, tudo que você vai desenvolver são as grandes variáveis, né? Tempo e o que você vai gastar para realizar. Ou seja, quanto tempo que você vai demorar para construir, né, aquele produto, construir uma agroindústria para processar esses insumos, e quanto que isso irá custar. Temos o que nós chamamos da tríade, né? É uma pirâmide, onde você tem o tempo, o orçamento e recursos. Nesse caso, não está citando recursos. Que podem ser pessoas, podem ser equipamentos, mas tudo bem, eu acho que essa pirâmide aí, ela é um pouco mais avançada para a gente detalhar. Mas pensem sempre que vocês têm que quantificar o tempo, ou seja, quanto tempo levará para o desenvolvimento dessa ideia e quanto que custará esse desenvolver. A finalidade do planejamento do projeto é criar um plano do projeto que um gestor possa usar para acompanhar o progresso de sua equipe. Ou seja, não se gerencia o que não se pode medir. Então, há marcos que são entregas. Então, quando você elabora projetos, você define as atividades, os recursos necessários para a execução daquela atividade e o tempo que essa atividade demandará. E aí, nisso, você cria marcos. Então, esses marcos, o gerente de projeto ele tem que ficar acompanhando, para verificar se o que foi esperado dentro do planejamento realmente vai acontecer, dentro do que foi planejado. Bem, então, dentro desse processo de elaboração, nós temos que fazer algumas reflexões. Essas reflexões nós chamamos de projeto piloto, aonde eu vou estar esboçando a ideia inicial, ou seja, o que esse projeto vai ser feito para realizar o quê, né? Então,
Por isso eu tenho que definir por que eu preciso fazer, como fazer, onde fazer e o que fazer. Nós vamos estar detalhando isso mais adiante. Porque fazer eu tenho que ter um motivo. Como fazer eu preciso de entender a dinâmica. Como que eu vou fazer algo? Onde fazer, ou seja, o local que esse algo será feito. E o que será necessário para realizar um conjunto de atividades para a conclusão dessa proposta. Então, isso tudo tem que estar aonde? Na elaboração do projeto. Ou seja, eu ainda não estou na execução. Eu estou simplesmente elaborando um projeto, tentando levantar todas as variáveis necessárias para que eu possa idealizar a construção da resultante desse projeto, que pode ser uma agroindústria, até mesmo um bolo que você vai fazer, você pode usar esse conceito. Então, você está construindo um bolo, um simples bolo. Por que fazer esse bolo? Porque eu preciso me alimentar, eu gosto desse tipo de bolo. Como fazer? Aí você tem que elaborar os elementos, a mistura, os recursos necessários, onde fazer. Vou fazer na minha casa, utilizando, né, o forno, etc. E o que fazer? Aí você precisa de ter ações dessa dinâmica para a construção do bolo. Então, o projeto em si pode ser apenas a construção de um bolo, ou até mesmo uma bomba nuclear. Tudo precisa de ser planejado antes e ser exaustivamente mensurado, para que você possa estar acertando o tempo que vai ser levado, os gastos necessários para o desenvolvimento desse projeto. Então, planejamento é uma fase não de execução, mas de elaboração do que deverá ser feito. E aí os itens, né, os elementos que vão ser constituídos no plano, primeiro, a produção, no caso, a matéria-prima que eu vou utilizar, a infraestrutura, a mão de obra, ou seja, a especialidade das pessoas necessárias para a confecção desse projeto, o manual de boas práticas. Esse manual deve constar experiências, o que algumas pessoas fizeram que deram certo, porque na área de gestão da administração, ela é divergente da área de exatas, porque na área de exatas, eu sei que 1 mais 1 sempre será 2. Na área da administração, não. Então, por isso que eu chamo de boas práticas, que são situações que deram certo. Então, essas boas práticas são disseminadas no documento chamado PMBOK. Para quem for estudar gerenciamento de projetos, vai estudar muito o PMBOK, que é um livro onde eu vou citar as melhores práticas de se gerenciar um projeto. Então, existe um documento formal, como se fosse um livro, vocês podem baixar da internet e estar aprendendo essas boas práticas. O outro item seria o gerenciamento dos resíduos, ou seja, o que eu vou fazer com essa sobra? Eu vou reciclar, eu tenho que realmente descartar de forma definitiva, porque às vezes a resultante de um processo, ele pode conter elementos tóxicos, elementos nocivos ao meio ambiente. Então, eu preciso de estar atento a isso. Aspectos legais, o que a legislação ela obriga que eu tenha que seguir para não estar infringindo a lei. Então, isso também deve estar, né, contido aí no meu plano, ou seja, no meu projeto. E a comercialização dos produtos. Eu não posso desenvolver uma indústria, algo de um tamanho imensurável, né, bem grande, e eu tenho que já ter uma clientela formada. Porque imagina, você gasta milhões com a construção de uma agroindústria e você acaba descobrindo que você não tem clientela. Ou que os custos de produção serão maiores do que os recursos oriundos com a venda. Aí você quebra, né? É dinheiro jogado no mato, isso não pode acontecer. Por isso que é de suma importância o planejamento. Bem, dentro da matéria-prima, o que você deve instigar no projeto? Né? Você tem que escolher a matéria-prima dos produtos que serão fabricados. Então, você tem que identificar os fornecedores, qual o tipo de matéria-prima que o seu negócio vai trabalhar, você tem que especificar isso. E fazer um estudo de mercado também. O que é um estudo de mercado?
Um estudo de mercado, né, nada mais é do que você identificar a sua clientela, verificar se o mercado realmente vai absorver a sua ideia, o seu negócio. Por isso que a parte de planejamento é essencial, porque é uma parte que você não vai ainda dispor os recursos necessários para a materialização ou a criação da própria agroindústria. Então, assim, dentro da matéria-prima, um aspecto importante é você ter a própria matéria-prima. Por isso que pequenas agroindústrias é algo que está crescendo muito, porque o proprietário rural ele tem a sua produção e, ao invés de vender aquele produto de forma in natura, sem nenhum valor agregado, ele acaba criando uma pequena agroindústria, comercializando ali os produtos, porque é o que nós ressaltamos já na aula, né? É você agregar valor àquele produto. Então, com isso, a sua lucrabilidade será bem maior. Então, se você tiver a matéria-prima, o seu custo vai ser menor, diminuir a necessidade de grande parte de capital de giro, ou seja, você não precisa comprar matéria-prima porque você já tem. E aí, com isso, eu consigo um aumento na renda dos agricultores e também uma maior autonomia à agroindústria. Por isso que as grandes agroindústrias, elas acabam produzindo a sua própria matéria-prima. Agora, grandes empresas como uma Perdigão da vida, uma Friato, ao invés dela criar a própria produção, ela faz parcerias. Então, essas parcerias, pequenos produtores produzem os elementos essenciais para a produção e alimentação da agroindústria, né, em troca de resultados financeiros. Então, é algo que ambos se beneficiam. A grande agroindústria, porque ela não vai precisar de criar uma estrutura administrativa para gerenciar a parte produtiva. Como ela faz essas associações, então o próprio produtor tem interesse de continuar, porque para ele a rentabilidade é significativa, ele consegue ter uma alta lucrabilidade em relação a ele mesmo se manter sozinho, tendo que vender na feira, tendo que vender para os supermercados, etc. Então, ele vendendo para uma grande organização, ele consegue obter um lucro maior. Bem, um exemplo aqui, nós temos aqui o leite. Então, dentro do planejamento, você vai ter que especificar a quantidade né, de cada momento específico, o custo, etc., e também a sazonalidade. Porque muitas das vezes o produto, principalmente da agricultura, ele é sazonal. Em determinados momentos eu tenho uma alta produtividade e em determinados momentos eu tenho escassez, porque eu não tenho a colheita em si. Então, dentro do planejamento, eu preciso de especificar, dependendo do elemento, do insumo que você vai utilizar para a agroindústria, você tem que especificar. O exemplo aqui do leite, né? Então, nós temos um número de vacas, produção de cada agricultor, rota do leite, condições das estradas, por aí vai. Carne, número de animais a serem abatidos por semana, número de agricultores que serão envolvidos, condições das estradas, distâncias a serem percorridas, isso tudo eu tenho que mitigar, que é o quê? Detalhar de uma maneira que eu possa evitar transtornos. Então, isso nós chamamos na administração de gerenciar riscos, ou seja, riscos você não evita que eles aconteçam, mas você pode trabalhar esses riscos. E a melhor forma de trabalhar esses riscos é identificar que eles podem, em determinado momento, ocorrer. Bem, em relação ao estudo do mercado, eu tenho que verificar se existe a disponibilidade do produto, qual o consumo desse produto, a facilidade desse produto no mercado, onde ele exista falta, em um mercado saturado. Se tiver um mercado saturado, você jogar esse produto lá, vai saturar mais ainda. Então, você não vai ter um lucro esperado. Saber quais são os atuais fornecedores do produto, bem como a procedência, quais serão os diferenciais do seu produto. Então, isso aqui tudo faz parte de um estudo de mercado. São perguntas que você tem que levantar, que vão te trazer respostas para que você possa diagnosticar o produto que você está ofertando ao mercado. Um mercado, por exemplo, que vem crescendo muito é o da tilápia. A tilápia hoje é um produto muito valorizado. O preço da tilápia hoje é até mais caro do que alguns peixes que eram
os preferidos, como o surubim, o pintado, o tucunaré. Então, a tilápia hoje, ela se comporta em um estado, né, de preço até melhor. Então, tem muita gente investindo na tilápia, porque é um produto que é fácil de você produzir e tem uma lucrabilidade muito alta. Tanto que o Brasil já está até se adequando para exportar as tilápias. Então, assim, para haver isso, tem que se enxergar o mercado lá fora. Então, a empresa, ela está em, por exemplo, esse exemplo que eu citei da tilápia, passou no Globo Rural, a empresa está ampliando em 40% a sua planta produtiva, ou seja, ela vai produzir 40% a mais, mas para isso ela teve que se adequar às normas internacionais do potencial comprador, que é os Estados Unidos, Japão, a própria China. Então, ela tem que se deparar quais as características do produto que eles querem consumir. A do Brasil, por exemplo, a nossa tilápia, ela tem algumas características vermelhas. As que foram para fora, por exemplo, dos Estados Unidos, tem que ser branca. Ou seja, na hora que eu extraio a pele, eu tenho que tirar uma camada maior para não ficar aquela parte vermelha, porque eles gostam da tilápia toda branquinha. Então, esse tipo de característica eu preciso de fazer modificações no meu processo. E para isso eu preciso de planejar antes, para verificar se é viável. Porque eu vou ter percas, né? Se eu vou cortar uma camada a mais e jogar fora, então eu vou ter uma perca maior. Mas se eles pagarem mais por isso, às vezes compensa. Então, no planejamento, que eu tenho que elencar essas variáveis para que eu possa medir se vale a pena ou não tocar aquele negócio. Bem, se o produto for novo, ou seja, uma marca nova no mercado, então aí a pesquisa é um pouco mais complexa. Aí eu preciso de fazer uma pesquisa direta ao consumidor, averiguando a sua reação diante desse novo produto. Aí eu preciso de fazer uma análise sensorial, ou seja, até antes eu fui aonde? Eu fui nos grandes compradores, eu fui nos Estados Unidos, eu fui no comércio exterior, eu fui nos supermercados. Agora, se é um produto novo, então eu preciso fazer uma análise mais profunda, direta com o meu consumidor, porque eu preciso de entender o que ele pensa. Aí eu preciso de verificar, criar um formulário para este fim, né? Então é um pouquinho mais complexo, ó. Igual aqui um exemplo que eu tenho do morrogut que eu estou lançando no mercado. Então eu tenho que ir a campo, fazer uma degustação e identificar as principais características que vão me dizer se ele é aprovado pelo consumidor e mudanças que eu necessito fazer. Então, isso é de suma importância. Então, aí vocês conseguem verificar, ó, eu tenho na amostra, então a pessoa vai experimentar o iogurte, vai olhar o iogurte, vai sentir o cheiro. Então, aí ele vai qualificar aí, por exemplo, uma escala de 1 a 7. Se a pessoa gostou, se não gostou, se é indiferente. Então, a partir desses dados, eu vou trabalhar o meu produto, melhorando esse aspecto de concepção, né? E também verificar, ó, como eu mencionei para vocês, saber se os meus revendedores vão estar dispostos a aceitar esse novo produto nas prateleiras, valorização dos produtos da própria região. Então, eu preciso identificar quem são os meus concorrentes com isso, quais são os produtos que são consumidos. Se for um produto inovativo, eu tenho também que identificar para verificar se o meu público vai querer isso. Nada melhor do que você fazer com que as pessoas testem. E tem que ser pessoas desconhecidas, porque às vezes você pega um familiar e ele, por ser um simpatizante seu, ele vai acabar dizendo tudo de bom do produto, que é bom, que é isso e aquilo. Então, você tem que perguntar para alguém que você não conhece, exatamente porque ele vai ser mais sincero do que o seu próprio parente. E sempre comparar os custos de produção, porque não adianta você lançar um novo produto se ele não for competitivo em relação aos preços. Bem, voltando. Bem, quanto que eu vou processar? Então, aí eu preciso também de entender o potencial do mercado consumidor, o tamanho da minha agroindústria.
Então, eu preciso de mensurar isso aí, saber a safra, a entre-safra da matéria-prima. Então, até o quanto que eu vou precisar de processar tem que estar no planejamento. Onde eu vou processar, ou seja, o local, né, a cidade, o município, a fazenda, a terra, a região que eu vou realmente produzir e implantar essa agroindústria. Tenho que verificar se eu tenho energia elétrica disponível, se eu vou ter água em quantidade suficiente, a qualidade da água. Então, vocês podem ver que é como se fosse um checklist de itens que eu tenho que levantar. O terreno, verificar se eu tenho as dimensões necessárias, o espaço para circulação interna de veículos, se eu tenho acesso, se as estradas são boas para facilitar o escoamento da produção, o terreno, para verificar se esse terreno é isento de odores indesejáveis, fumaça, pós e outros contaminantes. Por exemplo, nós temos um agravamento que foi aquele Césio 137. Então, a região ali de Abadia de Goiás fica o depósito dos rejeitos, né, dos resíduos oriundos do Césio. Então, imagina você montar uma agroindústria ali do lado. Ninguém vai querer comprar o seu produto, porque eles temem que aquela região possa ser radioativa e que contamine também os produtos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Até mesmo os dejetos, você tem que fazer um tratamento. E o resto desses dejetos vão para onde? Se for no rio conhecido também, a imprensa vai cair matando e você acaba não tendo o aceito da sociedade, porque a sua indústria está contaminando, está agredindo ainda mais o meio ambiente. Então, essas características, elas devem ser levadas em conta. A outra coisa também, a agroindústria tem que ficar em um local não exposto a risco de inundações. Imagine, né, você constrói, gasta milhões, e aí, de repente, vem a inundação e acaba com tudo. Então, não pode. Você tem que estar imune a esse tipo de risco. Bem, aí nós temos também uma outra caracterização dentro do processo de instalação, que é o layout. O que é o layout? É a saída, lei de desenho, ou seja, é o modelo que eu tenho do meu negócio. Então, eu preciso desenhar, né, os maquinários, como que eles vão estar dispostos, os equipamentos integradores e a disposição destes dentro aí da minha planta. Eu tenho só um exemplo, né, aqui simples, aonde eu tenho aí depósito, a área de processamento, recepção, passagem, lavagem. Então, eu tenho uma planta, por exemplo, do meu projeto, de como que ele vai se comportar, né, da minha estrutura ou do meu layout da minha agroindústria. Pessoal, não precisa se preocupar não muito assim em relação à quantidade de informação que eu estou passando para vocês. Isso é só superficial, tá bom? Não vou pedir nada de forma aprofundada. É mais para que vocês possam ter uma noção mesmo superficial do que é uma agroindústria, do que é um projeto agroindustrial, dos elementos que eu tenho que levantar para que eu possa desenvolver minha agroindústria. Vocês viram que não é algo tão simples, é algo realmente complexo, que envolve várias pessoas, desde engenheiro, de arquiteto, então, pessoas da própria produção. Vocês, como são técnicos em alimentos, então vocês vão ter desenhos, vão ter vários tipos de matérias que vão ajudar a ter esse conceito mais formalizado. Bem, prosseguindo ainda nas instalações, né, nós temos aí que verificar a questão se os objetos estão limpos, né, a construção sólida e sanitariamente adequada. Então, preciso eliminar os efluentes, evitar a contaminação da água potável. Os espaços têm que ser suficientes para que as operações sejam feitas de maneira adequada. O desenho das instalações adequadas para permitir limpeza e a sanitização. Então, preciso de manter o meu ambiente limpo, né? Então, os elementos ali, eles têm que ser passíveis de serem lavados. Então, eu preciso de ter aqui, por exemplo, uma antessala onde eu possa lavar as botas e fazer a sanitização das mãos
A cada saída do ambiente, o funcionário ele tem que passar nessa antessala exatamente para higienizar-se, né? As entradas da área de produção tem que ter um lavador de botas, pedilúvio. Né? O pedilúvio é um dispositivo que permite você lavar o pé, né, por submersão. Então, você coloca o pé ali e ele tem além de ter uma bucha giratória, que vai permitir com que lave as sujeiras ali daquela bota, o seu pé é imersível dentro daquela solução. Então, a própria solução ela já vai ter um conjunto de elementos que vão sanitizar aquela bota. Né? Então, eu preciso de ter esses tipos de equipamento nessa antessala. A área para recepção, processamento, estocagem, distribuição de alimentos, eu tenho que ter no meu layout. Área para estocagem de embalagens, de produtos químicos e materiais de limpeza. Acesso às instalações devem ser tudo controlado, independente, não comum a outros usos, ou seja, cada ambiente, cada seção dentro daquele layout de planejamento, ele tem que ser específico para um determinado fim, não pode se misturar, as coisas têm que estar muito bem divididas, tem que ter uma ventilação satisfatória, de maneira que a corrente de ar nunca deve ir de um lugar sujo para um local limpo. Então, até as portas, o posicionamento tem que estar bem pensadas, ou seja, as portas contra o vento. Então, olha só, o tanto que é complexo o desenvolvimento desse planejamento, desse layout. As vias de acesso, elas têm que estar pavimentadas, adequadas ao trânsito sobre rodas. Então, o trânsito sobre rodas, as esteiras devem estar posicionadas ali para produzir, para levar os elementos de um lado para o outro de uma maneira mais rápida. Então, isso tudo tem que estar bem pensado. Toda a área da produção e manipulação dos alimentos devem possuir estações exclusivas para a lavagem das mãos. Então, a higienização é extremamente importante. E isso, pessoal, não é só em decorrência da Covid, não. Isso aí, esses elementos, esses recursos, essas necessidades já existem antes mesmo da Covid. Eu tive a oportunidade de visitar uma agroindústria, Friato, na região de Pires do Rio. Então, é fantástico a parte da higiene. Isso tudo que nós estamos comentando lá tem. A antessala, onde você tem que lavar as botas, tem que lavar as mãos. Para você entrar, tem que ter vestimenta. Tem até equipamentos hoje de infravermelho que identifica contaminações na roupa, na vestimenta da pessoa. Se sua roupa estiver suja, você não entra. Isso tudo são, muitas das vezes, necessidades impostas pelo comércio internacional. Eles falam, olha, beleza, eu quero comprar de vocês, só que vocês têm que seguir esse checklist aqui, ou seja, uma lista, um relatório que vocês têm que executar. Então, até máquinas de infravermelho são instaladas na entrada e saída dos funcionários, exatamente para identificar o nível de contaminação que esses funcionários estão levando, para vocês verem o nível de higiene que é exigido. A área para estocagem dos alimentos. Os alimentos mais perecíveis, né, eu preciso de ter câmeras frias. São aqueles refrigeradores, né? Alimentos não perecíveis. Eu tenho que ter paredes com pintura de acrílica, né, eu tenho que ter o piso cimentado, pintado. Então, tudo isso eu preciso de ter, pessoal, para que não dê nenhum problema de contaminação. Bem, já estamos terminando, né, o nosso último slide. Então, eu tenho que trocar alguns elementos que até foram utilizados muito no passado, que são os objetos de madeira. Então, a tábua de madeira é totalmente anti-higiênica, eu não consigo limpá-la, dar uma efetividade de higienização necessária, exatamente porque a faca, né, ela vai cortar ali e aquelas fissuras da madeira vão acabar levando elementos que acabam se contaminando por bactérias. Eu não consigo dar uma limpeza eficaz nesses elementos. Tanto que no açougue nenhum hoje é permitido você
utilizar essas tábuas de madeira. Não é permitido. No açougue, dentro de um supermercado, dentro da indústria, não pode se utilizar. Os equipamentos hoje são o quê? São os equipamentos que podem se lavar, né? São equipamentos que recebem uma limpeza e essa limpeza consegue uma efetividade satisfatória na higienização. Por isso que utiliza-se muito o que hoje? O aço inoxidável, porque ele é um aço que não vai enferrujar, não vai se deteriorar em contato com a água, permite você usar elementos mais abrasivos, né, alguns detergentes, álcool, água sanitária, ou seja, elementos que acabam fazendo uma higienização correta sem danificar esses equipamentos. Então, hoje, adota-se muito em qualquer tipo de cozinha industrial o aço inoxidável. Né? Então, assim, pessoal, alguma dúvida em relação ao que foi visto, alguma consideração, alguma crítica, sugestão? Tá de boa, professor. Tá bom, eu sei que é um pouquinho complexo alguns elementos, né, que eu mencionei, mas a atividade ela vai ser tranquila. Eu vou passar a atividade para vocês, realmente assim, para vocês pegarem o que é superficial, nada tão aprofundado. Porque ao longo da história de vocês, da profissionalização, aí vocês vão se deparar com esses itens, e aí vocês vão ter que trabalhar mais, estudar mais um pouquinho, aprender. Então, a ideia aqui dessa disciplina, dessa matéria, nesse exato momento, é te dar uma visão ampla desse contexto. Tá bom? Então, vou ver se eu consigo, hoje é quinta-feira, né? Vou ver se eu consigo até amanhã passar essa atividade para vocês, com um prazo aí de alguns dias. Tá bom? Tá bom. Então, vou interromper aqui a nossa gravação.